A Vida é Desafio se tornou um hino de autoestima do preto e do pobre. Porém, depois do DVD Mil Trutas e Mil Tretas, a penetração dessa música chegou em outras camadas sociais, se tornando muito poderosa para a motivação de qualquer pessoa triste, depressiva ou que acha que as coisas estão perdidas. Ed Rock conta que a ideia da música era ser negativa. A Vida é Desafio, no começo mesmo, os caras não gostavam da Vida é Desafio. Por quê, mano? Ah, sei lá, meu. Não É gostava, brisa, né? Não sei. Sei lá, refrão, sei lá, muito drama, sei lá, muito deprê. Porque ela é um pouco, né? Ela é um pouco. Se você perceber, ela é uma música triste, ela é pra baixo. Só que ela a intenção dela é ao contrário. Superação, né? É ao contrário. Porque a história dela é dramática, né? É um drama, né? Eu acho que é a realidade, né? Do que acontece, né? Principalmente comigo, né? Superações e tal, nuance, né? Mudança e tal. E aí nessa época eu não tava muito bom, não tava muito bem, tá ligado? Igual todo mundo tem a fase dos BO e pá, não tava muito bem. A gente tinha parado pra fazer o disco e aí a gente tava escrevendo. E aí a ideia era totalmente o inverso. Era o lado negativo que eu tava passando na época, era essa música, tá ligado? Podemos imaginar isso até pelo sampler do Santiago. Perceba que ela é bem triste. E foi isso que o Mano Brown percebeu e avisou o Ed Rock. O Brau, principalmente, né? Eu tinha ido em casa, eu lembro que a gente sentou na rua, assim, na calçada, e falou assim, negão, essa música aí não é assim desse jeito não, você tá louco? Tá muito negativo, mano. Você não pode vir nessas ideias negativas. É ao contrário, meu. Você tem que puxar, mano. Puxar pra cima, né? Pra frente. Você não pode ser negativo, né? Mostrar que o bagulho não tem solução. É ao contrário. Aí, depois dessa ideia aí, né? Eu fui analisar, fui dormir pensando nessa fita aí. E aí virou o que ela virou depois. Que ela falou assim, puta, aí tá certo. Tava negativo. Eu tava, tipo, falando, não tem solução, isso aí mesmo, é só trairagem, sabe essas ideias negativas? Falei assim, não, eu tenho que usar isso ao meu favor, o lado negativo ao meu favor pra ser positivo. Vou tirar uma lição disso, né? Pra ser positivo. Fala, mente da música, eu sou o Gui Farias e hoje vou analisar a música A Vida é Desafio do Racionais aqui no canal Pensando Nisso. Em 2002, Racionais lança seu mais consagrado trabalho, na minha opinião, o disco Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, álbum que traz a maior quantidade de clássicos que tocam nos carros e nas casas até hoje, mesmo mais de 20 anos depois. Músicas como Jesus Chorou, Nego Drama, Vida Louca 1 e 2, Da Ponte Pra Cá e A Vida é Desafio tornam o grupo um ícone nacional do rap, furando a bolha da classe média e a alta e cativando o coração de públicos de todas as classes sociais. Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver. Na versão de estúdio, Afroex compartilha um relato profundo e tocante sobre o sonho de ser jogador de futebol. Mesmo lutando para escapar do crime, ele admite ter caído na tentação. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém, o capitalismo me obrigou a ser bem-sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil dos meus problemas: o crime. Refletindo sobre como o desejo de ascender socialmente, talvez o maior sonho de todo pobre, colide com a realidade brutal de uma sociedade onde poucos têm muito e muitos não têm nada. Já na versão ao vivo, apresentada no inesquecível DVD Mil Trutas e Mil Tretas de 2006, Mano Brown nos brinda com uma introdução de arrepiar, cheia de força e emoção. Valeu muito a pena ouvir essa abertura na íntegra, porque é o tipo de fala que acende a chama da reflexão e da motivação dentro de cada um. Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses.
por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, ou o que estiver dentro da sua realidade, você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. E o tempo ruim vai passar, é só uma fase. E o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Esse é um dos versos mais inspiradores da música brasileira. É o tipo de mensagem que todo mundo deveria ouvir ao menos uma vez por dia, mesmo que fosse só esse trecho. Ele pega as dificuldades do passado e as transforma em poesia, trazendo uma poderosa lição de resiliência. É o chamado para o povo da periferia e para todos nós. Lembrando que, por mais difíceis que sejam os desafios, não podemos desistir nem optar pelo caminho mais fácil. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. O amor entre os familiares é muitas vezes a forma mais genuína e pura desse sentimento. Quando refletimos sobre os versos que exaltam o amor entre homem, filho e mulher, percebemos que ele carrega uma verdade universal e atemporal. Essa forma de amor é a única verdade que transcende barreiras, sendo valorizada e protegida em todas as culturas, independentemente das condições sociais ou econômicas. É uma força que une e inspira. Lembrando que, não importa onde estamos, o amor familiar é um refúgio seguro e essencial. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado, se afunda. Na cidade grande, a vida é um jogo de contrastes, cada um com seus medos, cada um com suas batalhas. É o retrato da desigualdade social no Brasil, onde muitos enfrentam dificuldades tão profundas que mal conseguem respirar, enquanto outros vivem com tanto conforto que seu maior temor é perder o que possuem. Essa realidade nos desafia a refletir e lutar por um futuro mais justo, onde todos possam ter chance de vencer seus próprios desafios com dignidade e esperança. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é sentença. O caminho para a cura muitas vezes passa pela própria dor, e o perdão às vezes surge através das lições mais duras. Em tudo que é bom, pode haver um toque de mal, e em tudo que parece mal, pode existir algo de bom. Assim como no Yin e Yang, os opostos se completam e nos ensinam que a vida é um equilíbrio constante. Aceitar isso é um passo poderoso para encontrar força e sabedoria nos momentos mais desafiadores. A ambição é como um véu que cega os irmãos. A busca desenfreada por dinheiro e bens materiais muitas vezes ofusca a visão de nossos irmãos, fazendo com que se esqueçam do que realmente importa na vida. É preciso lembrar que os valores mais preciosos não podem ser comprados, mas construídos com amor, integridade e propósito. Quando resgatamos essa verdade, encontramos um caminho mais significativo e pleno. Nenhum carro guiado na estrada da vida, sem farol no deserto das trevas perdida. Eu fui hoje ébrio, louco, mas hoje eu tô sóbrio. Guardo o revólver enquanto vou, cê me fala em ódio. Na estrada da vida é como guiar um carro sem farol no deserto da escuridão. Edi admite seus erros do passado, vivendo entre excessos e loucura, mas hoje escolhe a sobriedade e a paz. Ele guarda o revólver enquanto ouve a palavra de ódio, mostrando que a sua resposta não é a na mesma moeda. Essa atitude nos ensina uma grande lição. Nem sempre revidar na mesma intensidade nos leva à solução. Ao invés de reagir com ódio, escolher o diálogo e a calma é o caminho para quebrar ciclos de violência e construir pontes de entendimento. É nessa escolha que encontramos força e sabedoria. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo e preconceito de mão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. Cada tropeço que enfrentamos deve ser encarado como uma oportunidade de aprendizado. São essas lições que nos tornam mais fortes e mais sábios, preparando-nos para agir de forma diferente
e mais consciente quando os desafios aparecem novamente. Várias famílias, vários barracos. Ed Rock abre o verso pintando um retrato poderoso das favelas brasileiras. Algumas comunidades crescem tanto que se tornam verdadeiras cidades dentro da cidade. Um exemplo marcante é Heliópolis, em São Paulo, considerada uma das maiores do país. Embora as estimativas variem, fala-se de cerca de 200 mil habitantes, 8 escolas estaduais e 3 mil estabelecimentos comerciais. Essa realidade mostra a força e a resiliência e a organização das comunidades, que mesmo enfrentando desafios imensos, são capazes de criar uma vida pulsante e cheia de histórias. Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado. Ele sonha na direta com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade. Tinha uma época que eu trabalhava na TV Record, na Barra Funda. Algo sempre chamava minha atenção. Às sextas-feiras, centenas de mulheres, muitas vezes grávidas ou com filho de colo, estavam lá firmes para visitar seus maridos ou namorados na cadeia. Elas pegavam um ônibus de viagem no terminal e iam levar o jumbo e fazer a visita no presídio. É impressionante a força e a lealdade dessas mulheres, pois a maioria delas não abandona o parceiro, mesmo em situações tão difíceis. Por outro lado, quando uma mulher é presa, são raros os homens que mantêm esse mesmo compromisso de visita e apoio. Essa diferença nos faz refletir sobre as relações humanas e as escolhas que fazemos. A prisão, para quem vive nela, é mais do que a privação de liberdade. É um espaço que força a introspecção e traz à tona pensamentos profundos. Enquanto isso, as ruas simbolizam a liberdade que muitas vezes só é valorizada quando se perde. É uma lição sobre quanto devemos reconhecer e dar valor à liberdade e aos laços que realmente importam em nossa vida. No esporte, no boxe ou no pau, alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol. Nas periferias das grandes cidades, muitos jovens veem no esporte a chance de transformar suas vidas, um caminho em busca de um futuro melhor. Se olharmos para grandes ícones do esporte brasileiro, como o boxeador Maguila e o jogador Ronaldo Fenômeno, veremos que muitos desses campeões vieram de origem humildes e conquistaram o mundo com seu talento e esforço. O esporte é uma verdadeira escola de vida que molda caráter, ensina disciplina e exige compromisso. Ele ensina a dormir bem, a comer de uma forma saudável, a beber água e a abrir mão de hábitos prejudiciais como as drogas e a vida desregrada. Para os jovens que escutam Racionais, essa é uma mensagem clara. Há sempre outro caminho, uma alternativa para construir um futuro mais saudável e promissor. Esse desejo de ser atleta não surge por acaso, mas com uma resposta natural à falta de oportunidades. Para muitos, o esporte se torna uma das poucas portas de ascensão social. O que realmente destaca esses jovens é a coragem de não desistir, a disciplina diária e a busca incansável por seus sonhos, mesmo diante das dificuldades. O talento, aliado à determinação, é a chave para abrir as portas de um futuro extraordinário. Porém, fazer o quê? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. Há 500 anos o Brasil estava sendo descoberto, mas na realidade o que foi estabelecido desde aquele momento foi um ciclo de exclusão social, especialmente por raça. Naquela época, a marginalização das populações indígenas e negras era parte do tecido social. E, infelizmente, essa dinâmica de exclusão ainda persiste até hoje. Na verdade, a única coisa que eu queria de Portugal é trocar nosso real pelo euro deles. Neste verso, Ed Rock nos lembra de forma contundente que, apesar do passar do tempo, a realidade das favelas e das comunidades marginalizadas permanece inalterada. O Brasil ainda enfrenta os mesmos desafios estruturais que marcaram sua origem. Isso nos chama a refletir como podemos, no sentido de sociedade, quebrar esse ciclo de desigualdade e garantir que, em vez de repetirmos a história, possamos escrever um futuro mais justo e igualitário para todos. Desesperou, aí, Senado louco, invadiu o barraco, farinhado, armado e mais um pouco. Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade.
Diante de uma realidade que parece não oferecer perspectivas de um futuro melhor, muitos jovens se veem forçados a recorrer ao crime como uma forma de sobrevivência. Essa realidade não é uma coincidência, mas uma consequência de um sistema que muitas vezes não prioriza as necessidades da população. É um reflexo de políticas públicas que falham em oferecer educação básica de qualidade, o que faria total diferença no desenvolvimento até a fase adulta. Oportunidades e apoio para quem mais precisa. No entanto, essa situação também é um chamado para todos nós, como sociedade. Temos o poder de reverter esse cenário. Devemos exigir e trabalhar por um futuro onde todos os jovens, independente de onde venham, tenham as mesmas oportunidades de crescimento e prosperidade. A verdadeira mudança começa quando escolhemos investir no potencial humano, oferecendo alternativas reais e justas para aqueles que buscam um caminho diferente. Não é areia, conversa, chapé, porque o sonho de vários na quebrar é abrir um boteco, ser empresário não dá, estudar, nem pensar, tem que tampar, ripar, os irmãos, sustentar, ser criminoso aqui é bem mais prático, rápido, sádico, simplesmente esquema tático, será instinto ou consciência, viver entre o sonho ou a merda da sobrevivência. Não se trata de conversa fiada, mas de uma realidade difícil. O sonho de muitos na periferia é abrir um pequeno negócio como um boteco. A ideia de ser empresário parece distante e a educação muitas vezes se torna uma opção irreal. Para muitos, a única saída parece ser o trabalho duro ou recorrer aos meios ilícitos para sustentar a família. No contexto das favelas, o crime pode parecer o caminho mais fácil e prático. Ele se apresenta como uma solução rápida, com ganhos imediatos e aparentes. Mas a verdade é que, embora esse caminho seja tentador pela ilusão do dinheiro fácil, o futuro dessa profissão é incerto e repleto de riscos. Isso nos leva a uma reflexão profunda. O que falta para que, ao invés de ver o crime como uma saída, esses jovens tenham acesso a alternativas reais e sustentáveis? Como sociedade, precisamos oferecer mais do que apenas a visão limitada do crime como solução, criando oportunidades que realmente façam a diferença e quebrem o ciclo da sobrevivência. O verdadeiro sonho deve ser o de construir um futuro estável e próspero, onde cada indivíduo possa prosperar com dignidade e sem medo. Conheci o paraíso e eu conheço o inferno. Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno. No mundo moderno, as pessoas não se falam. Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam. Ed Rock conheceu os dois lados da vida, a dureza de viver com quase nada e a realidade de ter tudo ao alcance. Ao mencionar a calça bege, ele faz uma referência poderosa à vestimenta de um presidiário, simbolizando a marginalização e o abandono daqueles que muitas vezes são invisíveis para a sociedade. No entanto, ele vai além, usando uma figura de linguagem para destacar a hipocrisia do sistema. Viu pessoas de caráter puro, como Jesus, sendo encarceradas, enquanto aqueles que abusam do poder, como o diabo, vestem o terno, a roupa que simboliza luxo e status, usada por políticos, ministros, juízes e grandes empresários. As cartas da inveja e da traição, copa, ouro e uma espada na mão. O que é bom é pra si, o que sobra é do outro. E nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto. O verso traz uma poderosa metáfora, onde as cartas do baralho simbolizam as forças que movem a sociedade. Inveja, traição, ganância e egoísmo. A espada, tradicionalmente um naipe do baralho, é transformada em um símbolo de violência e opressão, representando as armas e as ferramentas que alimentam a destruição ao nosso redor. O ouro, por sua vez, é o reflexo da ganância e do desejo insaciável por riqueza, enquanto a copa simboliza o coração e o amor, aquilo que deveria unir as pessoas, mas é muitas vezes ofuscado pelo interesse pessoal. Essa crítica é um convite à reflexão sobre como a sociedade nos condiciona a ser cada vez mais egoístas, a focar no eu em detrimento do outro. O conceito de o que é bom para si e o que sobra é do outro ressoa com uma verdade desconfortável sobre a desigualdade e a falta de empatia. Assim como o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto, o que parece positivo para alguns
pode na realidade ter consequências devastadoras para outros. Os Racionais, com sua habilidade única de usar metáforas, nos mostram os dois lados dessa moeda. Eles nos lembram que para transformar essa realidade precisamos repensar nossas prioridades, buscar o equilíbrio entre o que é bom para todos e não apenas para nós mesmos. A verdadeira mudança começa quando escolhemos agir com mais empatia e solidariedade, construindo uma sociedade onde o coração, a copa, se sobreponha ao egoísmo e à ganância. É muito louco olhar as pessoas, a atitude do mal influencia a minoria boa. Morrer à toa que mais, matar à toa que mais, empresa à toa, sonhando com uma vida boa. A vida boa e o futuro pega, esse firmou, falou, quem não ganhou, o jogo entrega. É impressionante como a atitude negativa de uma minoria pode impactar toda uma comunidade. Em um sistema onde as escolhas parecem ser limitadas, muitos se veem presos a um ciclo de violência e desespero, vivendo com a constante ameaça de morrer, matar ou ser preso, muitas vezes sem nem entender o porquê. A busca por uma vida melhor se torna um sonho distante, enquanto o tempo avança e o futuro se aproxima rapidamente sem esperar por ninguém. O sistema impõe duas opções: estudar ou cair no crime. O tempo não faz pausas para quem não tem escolhas, forçando as pessoas a se decidirem rapidamente o seu destino. Para aqueles que conseguem se manter firmes e buscar alternativas, há uma chance de sucesso. Mas para quem não tem acesso a essas oportunidades, o submundo parece ser a única saída. Essa realidade não é algo natural, mas sim uma consequência das desigualdades estruturais que enfrentamos. No entanto, essa situação também é um convite à mudança. A verdadeira transformação começa quando a sociedade decide agir, investindo em educação e oportunidades para todos, garantindo que ninguém seja forçado a seguir um caminho sem alternativas. O futuro de um país melhor depende de como tratamos as gerações mais jovens e lhes oferecemos as ferramentas. Mais uma queda de 15 milhões na mais rica metrópole, suas várias contradições. É incontável, inaceitável, implacável, inevitável. Ver o lado miserável, se sujeitando com migalhas, favores. Em uma cidade que ostenta tanta riqueza, a queda de 15 milhões de pessoas reflete uma realidade alarmante de desigualdade. A brutal disparidade de renda nas grandes metrópoles é impossível de ignorar e chama a atenção de qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade social. Em uma sociedade que preza pelo progresso, é crucial entender que as contradições que vemos no mundo urbano entre o luxo e a pobreza extrema não são naturais, mas frutos de um sistema que ainda falha em oferecer oportunidades justas para todos. Esse cenário é uma chamada para todos nós, pois a desigualdade não é uma questão isolada, mas um reflexo da falta de políticas públicas eficazes e de uma estrutura econômica que privilegia poucos em detrimento de muitos. É urgente lutar pela redução drástica dos privilégios e benefícios dos políticos e do judiciário. Para que possamos transformar essa realidade, precisamos agir com empatia e determinação, buscando soluções que promovam um futuro mais igualitário e acessível a todos, onde o potencial de cada indivíduo seja reconhecido e valorizado, não importa a sua origem ou condição social. Mulher e dinheiro tá sempre envolvido, vaidade, ambição, munição pra criar inimigo. Desde o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim? Parece que ao longo da história as pessoas não aprendem com os erros do passado. O motivo para o conflito permanecem os mesmos: mulheres, dinheiro, gerando a vaidade e a ambição que se tornam combustível para criar inimigos. Isso acaba sendo uma armadilha, onde quem se envolve nessa disputa acaba atraindo aqueles que desejam destruí-lo. Essa dinâmica não é nova. Desde os tempos antigos, como na história de Caim e Abel, vemos como o ciúme e o desejo por coisas materiais podem levar à violência. Caim, em um impulso de inveja e frustração, matou seu irmão Abel, o que marcou o primeiro homicídio da história humana. Essa narrativa nos faz refletir quantos conflitos, disputas e até tragédias poderiam ser evitadas se as pessoas parassem para refletir sobre os reais valores da vida, além de a ambição e do egoísmo.
Em vez de criar inimigos em busca de algo material, deveríamos buscar a paz e a colaboração, aprendendo com as lições do passado e construindo um futuro mais harmônico e solidário para todos. Quero vencer, sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é o certo, na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais. Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você e me acreditar. Esse verso reflete uma busca sincera por sucesso e realização, sem recorrer a métodos desonestos ou prejudicar os outros. A vontade de conquistar algo de maneira íntegra é uma aspiração legítima, e o desejo de alcançar os próprios objetivos sem precisar pisar na cabeça de ninguém revela uma ética forte e uma visão de que o verdadeiro triunfo não está em derrubar os outros, mas em crescer com dignidade. A frase "o certo é certo na guerra ou na paz" é um lembrete de que, independentemente das circunstâncias, a integridade deve ser a nossa guia, seja em tempos difíceis ou tranquilos. Fazer o que é certo deve ser uma escolha constante. O sonho, por mais difícil que pareça, é o motor que impulsiona e nos motiva a não desistir, e o compromisso com ele deve ser firme, ao ponto de não querer que ele seja interrompido. A metáfora da roleta russa faz referência ao risco de viver sem medo, mas de maneira consciente, sabendo que há desafios e obstáculos, e mesmo assim estar disposto a pagar o preço se necessário para acreditar em si mesmo e alcançar seus objetivos. A mensagem é clara: o verdadeiro sucesso não está em atalho, engano ou competição desleal, mas em se manter fiel aos próprios princípios e acreditar no poder do esforço genuíno. A filosofia que o verso traz é que para conquistar precisamos ser autênticos, resilientes e dispostos a pagar o preço da verdade, sem deixar que as adversidades nos desviem do nosso propósito. E você não pode parar. Esperar o tempo vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos. Mantenha a fé dentro do seu coração, irmão. Firmeza total. O refrão carrega uma mensagem poderosa de resistência e perseverança. Ele nos lembra que mesmo diante das dificuldades é essencial continuar a caminhada e não se entregar ao desânimo. Você não pode parar. É um chamado para não permitir que os obstáculos da vida definam seu destino. A vida é feita de altos e baixos, mas a chave para vencer é a capacidade de seguir em frente, mesmo quando o tempo ruim parece se aproximar. Acreditar que sonhar sempre é preciso reforça a importância da esperança e da visão do futuro. O sonho é o combustível que mantém a chama viva, especialmente para aqueles que enfrentam a dura realidade das favelas e de uma vida com poucas oportunidades. Não importa o quão difícil seja o caminho, o sonho é o que dá sentido à luta diária. Esse verso se torna um hino de motivação, lembrando a todos, especialmente aos que vivem em condições adversas, que a força para conquistar um futuro melhor está na persistência. O segredo está em nunca desistir, pois quando se acredita no próprio potencial e no poder de transformar a realidade, é possível conquistar até o que parece impossível. Em última análise, é o que mantém os irmãos vivos, a esperança de que a vida pode ser melhor e a coragem de lutar por isso. Geralmente quando os problemas aparecem, a gente está desprevenido, não é não? Errado. É você que perdeu o controle da situação, seguidor. Perdeu a capacidade de controlar os desafios. Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente, assim, tá ligado? Você se acha sempre incapaz de resolver. Se acovarda, moro? O pensamento é força criadora, irmão. O amanhã é ilusório, porque ainda não existe. O hoje é real, é a realidade que você pode interferir. Mas a oportunidade de mudança está no presente. Não espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro será a consequência do presente. Parasita hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Essa parte final traz uma reflexão profunda sobre como lidamos com os problemas e os desafios da vida. Muitas vezes nos deparamos com situações difíceis e, ao invés de encará-las,
Com coragem e controle, nos sentimos despreparados. Porém, a mensagem é clara, não é problema que nos pega de surpresa, mas nossa falta de controle sobre a situação. Quando evitamos as lições que a vida nos oferece, acabamos perdendo a chance de crescer e aprender. A filosofia aqui é simples, mas profunda. O pensamento é a força criadora. Isso nos ensina que somos capazes de moldar nossa realidade por meio da forma como pensamos e agimos. O futuro muitas vezes é visto como algo distante, mas na verdade ele é uma continuação do presente. Não podemos esperar que o amanhã traga a mudança que desejamos, porque o que fazemos agora é o que determinará o que seremos amanhã. Esse verso reforça que as oportunidades de mudança estão no presente. Não podemos esperar que o futuro nos surpreenda com algo melhor, pois o futuro é apenas uma consequência das ações e escolhas que tomamos no presente. O que você faz hoje define quem você será amanhã. Se você se acomoda e vive como um parasita hoje, o futuro será a consequência dessa falta de ação. Se você se empenha, corre atrás do que deseja hoje, amanhã será a sua vitória. Portanto, a mensagem que eu quero deixar é: não deixe para amanhã o que você pode mudar hoje. O presente é o único momento que temos para transformar nossa vida. O futuro é resultado direto das escolhas que fazemos agora, e só com ação e perseverança podemos moldá-lo. Não se acovarde diante dos desafios. Encare-os como oportunidade de crescimento, porque no final, a vitória será daqueles que decidem todos os dias lutar por um futuro melhor. Esse é o tipo de motivação que só vemos nas melhores músicas do rap nacional, assim como em Fórmula Mágica da Paz, também do Racionais. Se quiser saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo. E para você que ficou até o final, comente: Rap Nacional é aqui no Pensando Nisso. Feliz Ano Novo! Bom 2025 para todo mundo, e pensa muito bem, porque essa análise foi feita justamente para você ter um 2025 super especial. Tchau.